Olá pessoal, como vai vocês? Como vão as coisas? Peço a vocês que ao final desse vídeo vocês não deixem de se inscrever no canal, viu? Ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos novos que vierem. E compartilhe também com seus amigos, familiares. Mande para eles também esse conteúdo. Acha para alguém, né? Para um amigo seu que gosta de livros, de leitura. Indique para ele também. Capítulo 8. Hoje, o rei e a rainha fazem um passeio até as fronteiras. O autor vai junto com eles, o modo como deixa o país retorna à Inglaterra. Ou seja, Gulliver já retorna de mais uma de suas viagens paradisíacas. Então vamos lá. Tinha sempre a forte sensação de que um dia recuperaria minha liberdade, mas não podia imaginar de que modo ou conceber algum plano com a menor esperança de ter sucesso. O navio em que eu viajara foi o primeiro a aparecer por ali, e o rei dera ordens severas. Se um outro navio aparecer, deverá ser levado para a terra. Toda a sua tripulação e seus passageiros devem ser trazidos para a metrópole. O rei desejava muito me dar uma esposa do meu próprio tamanho, com que eu propagaria a espécie. Mas eu preferiria morrer a deixar filhos que seriam mantidos em gaiolas como canários. Era indigno do ser humano viver daquela maneira. Além disso, não poderia esquecer jamais as pessoas queridas que o deixara para trás. Queria estar sempre entre pessoas com as quais pudesse conversar de igual para igual e andar pelas ruas e campos sem medo de ser esmagado como um sapo ou um cachorrinho. Eu já estava lá 2 anos naquele país. No início do terceiro, Glundalce e eu acompanhávamos o rei e a rainha numa viagem à costa sul do reino. Foi transportado, como sempre, na minha caixa. Quando chegamos ao fim de nossa jornada, o rei houve por bem passar alguns dias num palácio que ele possuía perto do litoral. Glundalce e eu estávamos muito cansados. Eu pegara um resfriado, mas a pobre menina estava tão mal que teve de ficar de cama. Eu ansiava por ver o oceano, certamente o único palco para uma eventual fuga. Eu fingi estar pior do que realmente estava e pedi que me deixassem tomar um ar fresco do mar. Nunca esquecerei com que relutância Glundalce consentiu. A menina encarregou expressivamente o pajem que me acompanharia de tomar conta de mim, e se pôs a chorar um rio de lágrimas. Parecia pressentir o que estava para acontecer. O menino me levou em uma caixa para os rochedos do mar. Ordenei-lhe que pusesse no chão e, olhando para uma das janelas, lancei olhares melancólicos para o mar. Não me sentia muito bem e disse ao pajem que tiraria uma soneca na minha caixa. Logo eu caí no sono. Imagina que, enquanto dormia, o pajem foi aos rochedos para procurar ovos de pássaros. Seja como for, de repente vi-me acordado por um violento puxão do anel pesado ao alto de minha caixa, para tornar mais cômodo o transporte. Senti a caixa ser erguida bem alto no ar e, então, transportada com incrível velocidade. Gritei por várias vezes o mais alto que pude, mas tudo foi em vão. Olhei pelas janelas e não pude ver nada além de nuvens e céu. Ouvi um barulho bem acima de minha cabeça, parecendo com o bater de asas. Foi então que comecei a perceber a terrível situação em que estava. Alguma águia tinha pegado em seu bico o anel da caixa, com a intenção de deixá-la cair numa rocha, como uma tartaruga em sua casca. Então haveria de agarrar meu corpo e devorá-lo. Pouco tempo depois, observei que o ruído e o bater de asas aumentaram muito rapidamente, que minha caixa era sacudida para cima e para baixo. Ouvi várias pancadas que me pareciam dadas na suposta águia. De repente, senti que caía perpendicularmente
por mais de 1 minuto, mas com tanta rapidez que quase perdi o fôlego. Minha queda foi interrompida por um choque terrível, que me soou mais alto que as cataratas do Niagara. Fiquei na escuridão por mais 1 minuto. Depois minha caixa começou a subir tanto que pude ver luz do alto das minhas janelas. Agora percebi que tinha caído no mar. Supus que a águia que voava com minha caixa fora perseguida por 2 ou 3 outras e obrigada a me soltar quando se defendia. Quantas vezes então não desejei estar com a minha querida Gludace, de quem estava longe há somente 1 hora. No meio de minhas próprias desgraças, não pude deixar de lamentar minha pobre ama. Imaginava o sofrimento que ela sentiria com a minha perda, o descontentamento da rainha e o fim de sua boa sorte. Esperava ver a qualquer momento numa caixa ser despedaçada ou virada pelo primeiro vendaval ou por uma onda revolta, que se quebrasse uma única vidraça das janelas, e seria morte imediata. Vi a água que infiltrar por várias fendas e me esforçava por vendá-las o melhor que pude. Se escapasse dos perigos daquela situação por 1 dia ou 2, que podia esperar, senão uma terrível morte de frio ou de fome? Fiquei 4 horas assim, esperando, até mesmo desejando que cada momento fosse o meu último. Havia 2 argolas fortes do lado de minha caixa. Nelas, o criado que costumava me transportar a cavalo passava seu cinto, que era depois afivelado à sua cintura. De repente julguei ter ouvido um ruído do lado da caixa onde estavam fixados os argolas. Logo depois imaginei que a caixa estivesse sendo puxada ou rebocada pelo mar. De fato, de quando em quando sentia uma espécie de puxão, que fazia as ondas se erguerem até quase cobrir minhas janelas, por pouco não me deixando no escuro. O espaço de 1 hora ou mais, o lado da caixa onde estavam as argolas bateu em algo que era duro. Receei que fosse uma rocha e me vi mais sacudido que nunca. Ouvi distintamente um barulho parecido com o de um cabo e seu rangido ao passar pela argola. Eu então me vi erguido pouco a pouco. Nisso levantei minha bengala com um lenço amarrado na ponta e gritei por socorro até quase ficar rouco. Em resposta ouvi um grande grito repetido 3 vezes que me encheu de alegria. Eu agora ouvia passos sobre minha cabeça e alguém gritando. Se há alguém aí embaixo, fale. Sou um inglês arrastado pela má sorte, a maior das desgraças que alguma criatura já sofreu, mas suplico por tudo o que lhe é sagrado, liberta-me desta masmorra. Você está a salvo, replicou a voz. Sua caixa foi amarrada ao navio. O carpinteiro teve de vir logo e vai serrar um buraco na tampa, grande bastante que você possa sair daí. Não é preciso, e isso levaria tempo demais. Basta que um dos tripulantes ponha seu dedo na argola e remova a caixa do mar para o navio e daí para a cabine do capitão. Alguns deles, ouvindo-me falar tão absurdamente, pensaram que eu estivesse louco. Outros riram. De fato, não me entrara na cabeça ainda que eu estava agora entre pessoas de minha própria estatura e força. O carpinteiro chegou e em poucos minutos cerrou uma passagem pela qual desceu uma escadinha. Subi por ela e fui levado ao navio, num estado de grande fraqueza. Os marinheiros ficaram todos espantados e fizeram-me 1000 perguntas. Não desejava responder. Sentia-me confuso diante da visão de tantos pigmeus, pois por tais os tomei. É que meus olhos tinham se acostumado por muito tempo aos objetos monstruosos deixados para trás. O capitão, porém, vendo que eu estava prestes a desmaiar,
Levou-me à sua cabine. Ali deu-me uma bebida para me reanimar e me fez deitar em sua própria cama. Dormi algumas horas, mas continuamente perturbado por sonhos sobre o lugar em que eu deixara e os perigos de que escapara. Contudo, ao despertar, me senti muito melhor. Eram umas 8 da noite e o capitão ordenou que trouxessem a ceia imediatamente. Achava que eu tinha ficado tempo demais sem comer. Tratou-me com grande gentileza e pediu-me um relato de minhas viagens. Como é que você foi parar naquela arca de madeira monstruosa? Diga-me com toda franqueza, será que você não está com a mente perturbada pelo remorso de algum crime monstruoso? Não foi para puni-lo que algum príncipe ordenou que você fosse encerrado naquela caixa? Minhas suspeitas aumentaram ao ouvir umas palavras sem nexo que você disse, primeiramente aos marinheiros, depois a mim mesmo, sem contar seus olhares estranhos e seu comportamento durante a ceia. Supliquei sua paciência para ouvir-me contar minha história. Narrei-lhe tudo o que acontecera desde que deixara a Inglaterra pela última vez até o momento em que me descobrira. Esse ótimo cavalheiro, que tinha algum conhecimento e muito bom senso, imediatamente se convenceu de minha sinceridade e veracidade, mas desejando confirmar o que dissera, pedi-lhe: ordene que tragam minha escrivaninha. Abri-a em sua presença e mostrei-lhe minha pequena coleção de raridades. Ali estava o pente que eu fabricara com os pelos da barba do rei, mais uma coleção de agulhas e alfinetes, 4 ferrões de abelhas, fios de cabelos da rainha, um anel de ouro que um dia ela me presenteara. Pedi que o capitão aceitasse o anel em recompensa por suas gentilezas. Recusou taxativamente. Mostrei-lhe depois um calo que eu mesmo cortara do pé de uma dama de honra. Por fim, pedi que visse os caixões que eu vestia, feitos da pele de um rato. Vi que ele ordenava com grande curiosidade o dente de um criado. Só isso consegui fazer com que aceitasse. Agradeceu-me muito. Um dentista inábil chamado para curar uma dor de dente de um dos criados de Glaudace. Arrancaram-o por engano. Estava em perfeito estado. Eu o mandara limpar e o guardara em minha escrivania. Espero que você, ao voltar para a Inglaterra, conte sua história por escrito e publique, disse o capitão. Mas já estamos tão abarrotados de livros de viagem cheios de histórias extraordinárias. Chego a pensar que alguns escritores estão menos preocupados com a verdade do que com a própria vaidade. Ou, então, desejam entreter leitores ignorantes. Minha história praticamente se resume a acontecimentos comuns. Contudo, prometo pensar no assunto. Fizemos uma ótima viagem. O capitão parou em 1 ou 2 portos, enviando homens para buscar água, mas eu jamais deixei-o em navio, até chegarmos à Inglaterra. Propus ao capitão deixar com ele meus bens em paga do que fizera por mim, mas não aceitou receber 1 centavo. Despediu-nos muito amigavelmente e eu o fiz prometer que viria visitar-me em minha casa. Na estrada, observando a pequenez das casas, das árvores, do gado e das pessoas, comecei a pensar que estava em Lilliput. Tinha medo de pisar em cada viajante que encontrara. Muitas vezes gritei para que saíssem do caminho. Quando cheguei à minha própria casa, um dos criados abriu a porta e eu me abaixei para entrar. Com medo de bater a cabeça, minha esposa correu para me abraçar, mas eu me agachei abaixo dos seus joelhos, achando que, se não fizesse isso, ela não conseguiria alcançar minha boca. Todos me pareciam pigmeus e eu um gigante. Disse à minha esposa que ela tinha economizado demais, pois via que ela e sua filha tinham passado fome até fizerem reduzidas àquele nada. Em suma, comportei-me tão absurdamente que concluíram ter eu perdido o juízo. Em pouco tempo, eu e minha família e meus amigos voltamos
a nós entender bem. Minha esposa, contudo, disse que eu não deveria voltar ao mar outra vez. Contudo, meu destino infeliz dispusera as coisas de tal modo que ela não poderia impedir-me disso.